Abrindo o CREA Debate deste ano, quero agradecer aos nossos convidados, em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza e toda a sua diretoria e conselheiros regionais. O Brasil vem sofrendo com reflexos dos problemas da economia mundial. Por ser um país em desenvolvimento, acusa o golpe mais severamente. Associado aos problemas econômicos, enfrentamos internamente um profundo colapso político que culminou com um golpe parlamentar contra uma presidenta da República. O que já era ruim ficou ainda pior com a promulgação no Congresso Nacional da Emenda Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos. O CREA-RJ cumpre o seu papel de defender a sociedade quando se propõe a debater as políticas públicas que afetam cada cidadão. Entretanto, revela o seu papel corporativo quando chama para si a responsabilidade de discutir e propor soluções que venham contribuir para as melhorias das condições sociais e econômicas da categoria profissional da engenharia e agronomia. Dando prosseguimento ao CREA Debate, nosso quinto CREA Debate, que hoje fala sobre a construção ou desconstrução civil, abrimos agora para os nossos debatedores a inscrição daqueles que desejem agora começar o debate e começar a falar sobre a sua reflexão. Quem começa? Panelli. Gostaria de fazer alguns comentários mais genéricos sobre a situação geral do país, né? Quer dizer, em grande parte, o colapso econômico e do próprio setor de construção decorre de uma questão orçamentária, basicamente, né? O Estado já não tem mais condições de contratar como contratava, porque ele está tão afogado com temas de saúde, previdência, educação, etc. e tal, que as grandes obras estruturantes de que o país necessita ficam em segundo plano. Esse é um fato. Então é preciso haver uma recuperação fiscal do Estado, em todos os seus níveis, eu digo, do município ao Estado, à União, para que seja possível retomar os investimentos absolutamente necessários para o crescimento do país. Na habitação social, nós temos um déficit no Rio de Janeiro gigantesco. É fato de que o Minha Casa Minha Vida ajudou a combater esse déficit, mas não foi suficiente para zerar, digamos, a demanda. A gente sabe disso. No saneamento básico, a gente sabe, por exemplo, dos percalços que a SEDAI enfrentou, e nós temos aí um déficit hoje no estado do Rio de Janeiro de quase 360 bilhões de reais, 360 bilhões de reais na área de saneamento. É impossível de resolver esse problema no curto prazo. Nós estamos falando em 2030, 2040, mas o volume de obras necessário para poder resolver o problema de saneamento resolveria o problema de emprego de todo o setor de engenharia, só no setor de saneamento. Bom, eu até vendo a abertura do programa, há algum tempo a gente vem discutindo sobre essa questão da engenharia. Eu sou do movimento popular, mas não se constrói empresas de engenharia como as grandes empresas brasileiras, independente da opinião que tenha ou do que elas se transformaram, como Odebrecht, OAS, Carioca, de um dia para o outro. Então, efetivamente, quando a Lava Jato surge e ela se preocupa em destruir a empresa, ao invés de, como foi comentado, em punir aqueles que tinham que ser punidos, um Odebrecht da vida poderia colocar um interventor que, depois de 2 anos, poderia convocar uma assembleia de acionistas para escolher o novo presidente e não destruir a empresa. Isso não acontece em país nenhum, inclusive no país que parece que ser o grande inspirador, referência do atual governo com os Estados Unidos. Jamais os Estados Unidos destruiria uma indústria americana, destruindo toda a sua experiência, empregos, enfim. Eu acho que tem uma questão, né, que é importante no caso da questão da construção civil em relação à habitação, que de repente pode ser novamente a gente tentar retomar esse processo. Alguns anos atrás tentou-se, né, a construir a PEC da moradia, que destinaria, inclusive, parte do orçamento para habitação, né? E, infelizmente, não avançou essa PEC, porque deixaria de ser um programa de governo para ser um programa de Estado. Foi bom o Marcelo colocar essa questão, que no final do ano passado eu recebi aqui no CREA o novo diretor da Odebrecht, um
rapaz até bem jovem. E é engraçado, Marcelo, que o que ele colocou aqui para mim, e é aquilo que a gente vem falando, que você acabou de colocar aqui. Só no Brasil que acontece isso, de você destruir a empresa, independente de quem cometeu os atos. A gente não defende quem cometeu os atos errados, de corrupção, do que quer que seja. Mas você destruir as empresas, e olha que nós estamos falando de uma das 20 maiores empresas do mundo, sendo que em algumas atividades a Odebrecht é a maior empresa construtora do mundo. Mas é engraçado que do mesmo processo que ela teve aqui, ela teve nos Estados Unidos, e lá ela continuou participando das licitações. E aqui ela foi proibida de participar. Quando ele esteve aqui no final do ano, é que ele disse, agora a gente já pode retomar, participar de licitações, que eles estavam proibidos. A gente vê concremate ser vendida 80% para o chinês. A gente vê o setor naval, nós tínhamos 38 mil trabalhadores, Marcelo. Simplesmente, hoje, eu acho que não chega a 1.000. E não são só os trabalhadores diretos, é aqueles que vendem todo tipo de produto em volta, por exemplo, de um estaleiro, lá em Angra, em Niterói. É a pessoa que vende refeição, é que vende lá os seus produtos. Então, não são só os trabalhadores diretos, são os indiretos. Eu vou falar alguma coisa aqui sem a questão política. Lava Jato, citaram aí, eu acho que é um mal necessário, meu amigo. Eu acho que a Lava Jato, ela aconteceu, tem coisas erradas, mas se não tivesse, não estaria desvendando todo esse mistério que já vem aí há décadas acontecendo no Brasil. Eu acho que tem que ser revista algumas coisas, realmente, mas eu acho que alguma coisa avançou. Sempre debati também sobre a prisão dos presidentes de empresa. Eu acho que se está errado tem que ser preso, mas sem interferir nas empresas. Isso também, debati muito. Eu acho que a prisão deve ocorrer, mas a interferência na empresa não. A empresa é jurídica. Ela tem que continuar para gerar os empregos. Então, eu vejo que, no Brasil, isso já vem acontecendo já há muito tempo. Eu acho que a gente está no momento, nós estamos no momento de realmente começar a fazer o debate para que as coisas possam acontecer. Bom, dialogando com o que os companheiros colocaram, a gente participou nesse último final de semana da terceira conferência da Frente Brasil Popular, onde estiveram presentes vários movimentos, partidos, onde a ex-presidente Dilma também deu uma contribuição importante na análise de conjuntura do que a gente está vivendo. E dos debates lá que foram colocados, um dos principais pontos era justamente essa questão da soberania nacional. O que a gente tem visto é um ataque frontal à questão da nossa soberania, do investimento nas nossas empresas, e no enfrentamento das questões que afligem a nossa população. Então, se a gente olhar hoje, quais são os principais problemas que a população mais pobre enfrenta? É a educação, a habitação, a mobilidade. E a gente não vê, nesse governo que vem desmontando toda essa política que foi colocada pelos governos Lula e Dilma durante esse período, um programa claro de enfrentamento à questão da habitação, à questão da educação. A gente não vê metas, a gente não vê um compromisso com o enfrentamento dessas questões. E isso é muito sério. E a mesma coisa em relação à produção nacional, às empresas nacionais. Vou concordar aqui com o Noé, da questão do Lava Jato. Bom, o Lava Jato não colocou as empresas no mar de lama. O Lava Jato revelou o mar de lama, que reinava, que era a questão reinante, e muitas vezes provocada pelos preços unitários da tabela do governo, praticado pela tabela do governo, que são preços irreais, inexequíveis. O governo nunca trabalhou com o melhor preço.
e sim com o menor preço, e que na hora de uma empresa oferecer o seu preço, estava no papel, depois tem que realizar a obra. E as grandes empresas estruturadas, elas tentavam fazer um dispositivo qualquer para melhorar a sua situação numa concorrência. Por exemplo, o interventor não caberia porque a Odebrecht, a OAS, então é só pegar o balanço delas antes do Lava Jato, já estavam endividadas ao extremo. Na hora que tivesse que avalizar um título, o interventor não vai botar o dinheiro dele para intervir, ele estava numa situação de intervenção, então não teria como continuar a gerir. Eu acho que teremos que parar de ficar analisando o que aconteceu. A gente tem que passar a analisar o que acontecerá. Nós não vamos discordar sobre a Lava Jato, ou concordar, ou continuar a apoiar a delação premiada, né? A gente tem que passar a discutir, no meu entender, o que deve ser feito. Porque eu acho que todos nós estamos de acordo que a retomada do desenvolvimento da nação brasileira precisa ser retomada. Nós não podemos mais continuar contribuindo com impostos. Você, no município, você tem o imposto, me fugiu o nome do imposto, predial, o imposto predial, o IPTU. Você tem imposto de renda, né? Que você hoje já nem renda tem, mas você paga, você fatura o serviço e já recolhe o imposto de renda. Agora não sabe se vai receber o serviço que você fez e faturou. Quer dizer, isso é uma catástrofe. Eu acho que o que a gente precisa, no meu entender, é ver o que precisa ser feito. Não vamos nos desentender se você está a favor, contra o que foi feito assim, foi feito assado. Já foi feito, gente. A gente tem que dar as mãos e encontrar uma solução para indicar o governo. Eu acho que até o sistema Confea-CREA, as entidades como clubes de engenharia, os sindicatos das empresas de engenharia, o sindicato dos empregadores e dos empregados, deviam estar unidos, criando um grupo de trabalho para lutar pela retomada do desenvolvimento da nação brasileira. Procuraremos agora, nesse segundo bloco, né, olhar mais especificamente para o remédio. O que fazer, já que o Rio de Janeiro congrega um grande número de profissionais registrados. Então, para o segundo bloco, onde nós discutiremos aqui as propostas para o estado do Rio de Janeiro. E já temos aqui alguns inscritos e eu começo com o Francis. Eu acho que eu não fui bem entendido. Eu não sou contra se analisar, se discutir, se criticar o que foi ocorrido. Eu só estou dizendo que nós deveríamos nos concentrar na indicação de uma solução para resolver esses problemas que nós concordamos. A gente pode se encontrar tomando uma cervejinha, comendo um sanduichinho sobre os culpados e etc. e tal, se está certo, se está errado. Acho que nós vamos concordar com as opiniões que eu ouvi aqui. O que eu quis dizer, e parece que eu não fui nada entendido, é que nós devemos dar as mãos e lutar para indicar uma solução que deve ser tomada. Eu estou saindo de um debate criado aí sobre esse problema de segurança de barragens de rejeito. Nós nos dirigimos ao Ministério de Minas e Energia e o senhor Almirante, que é o ministro, se dispôs a ouvir a opinião das academias Nacional de Engenharia e a Brasileira de Ciência. Então, nós estamos nos reunindo. E eu estou vendo, tivemos uma reunião de dia inteiro na segunda-feira e de dia inteiro na terça-feira. E essas reuniões, nós temos convidados especialistas na área e todo mundo analisando o que aconteceu. O que aconteceu é importante analisar, mas o importante é o que nós vamos fazer, não só com essas barragens que se acidentaram, mas com aquelas que provavelmente irão acidentar. Então, esse é o apelo que eu fiz. Eu não estou discordando de absolutamente nada disso. Eu só estou dizendo que nós devíamos concentrar os nossos esforços em busca
da indicação de uma solução visando a retomada do desenvolvimento da nação brasileira. Bom, a União de Moradia é uma instituição, né, que atua no ramo da construção civil e que é comprometida com a produção autogestionária. Mas a gente não defende que a produção que o ataque, né, ao déficit habitacional seja feito somente através da autogestão. Eu acho que a construção civil e as construtoras, elas têm um papel fundamental para a gente conseguir acabar com o déficit habitacional. Então, o que a gente defende é que existam metas, né, e um compromisso sério do poder público com a questão habitacional e para acabar com o déficit habitacional, tanto do governo federal, tanto do governo estadual, quanto do governo municipal. Lembrando que a produção autogestionária, ela também contrata profissionais de engenharia, de arquitetura, do direito, de serviço social, né? Então, ela também pode dar uma importante contribuição para ativar a economia, para a contratação desses profissionais, né? E também lembrando da atuação da assessoria técnica para habitação de interesse social, né? A gente hoje, o profissional tanto da arquitetura quanto da engenharia, são profissionais extremamente elitizados, né? E a gente tem uma grande parcela da população que carece do serviço, né, desses profissionais e que não tem acesso. Então, se a gente tivesse uma política pública voltada para assessoria técnica, né, nas favelas, nas periferias, voltada tanto para a área de saneamento, tanto para a área de geotécnica, como para a área de habitação, né, a gente poderia estar também atacando o desemprego e fazendo com que esses profissionais estejam comprometidos com a melhoria da condição de vida da população mais pobre. Me perdoe, Francis, mas eu apenas, né, respondi lá, porque o primeiro bloco foi da desconstrução ou construção. Então, eu acho que o que eu falei, né, da desconstrução, houve a construção nos megas eventos, entrou dinheiro no Estado, né, no Brasil praticamente, avançamos, geramos empregos, e depois houve uma desconstrução diante de tudo que foi debatido aqui anteriormente. Em relação às soluções, né, que eu acho que é o bloco agora, eu vejo que, né, o próprio CREA, né, ele deve se aproximar mais do governo do Estado, né, acho que tem que estar conversando realmente, conforme foi lá e conversou com o vice-presidente, tem que conversar com os prefeitos das cidades, dos 92 municípios, levar ideias, levar projetos, levar situações. Eu acho que tem que reunir equipes e fazer projetos e oferecer esses projetos para o Estado e para os municípios. Eu acho que aí a gente vai estar caminhando aí para um fortalecimento da engenharia e da habitação, da construção civil no Rio de Janeiro. Tá? Grandes obras, né, hoje nós não temos, mas nós temos que lembrar o seguinte: os grandes eventos que deixaram as obras, essas obras já estão caminhando para 5 anos e vão ter que ser feito aí as suas revisões, né, praticamente. Isso vai gerar aí alguma coisa aí mais para frente. Eu vejo também o migrar, né, eu acho que o colega ali, o Marcelo Edmundo, ele falou, a gente pensa muito na centralização, pensa muito nas cidades, se eu não me engano, o Fernando também. Eu acho que a gente tem que começar a pensar mais para as pontas, Zona Oeste, né, lá o Noroeste. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso para gerar emprego para... Bom, um ponto que eu já tinha até tocado, a questão da retomada da discussão da PEC da moradia, porque isso é algo que pode, né, apontar para uma política de Estado, não de governo, como Minha Casa Minha Vida, de certa maneira, foi. A PEC que juntou os movimentos, juntou os empresários, juntou as construtoras, em que destinava uma porcentagem dos orçamentos, tanto a nível federal, estadual e municipal, para habitação. Talvez isso hoje, se tivesse sido aprovado, a gente já tinha garantido pelo menos uma verba dentro orçamentária, né, essa mudança na Constituição, para que esse setor pudesse ter pelo menos alguma coisa para respirar. Eu acho que em relação ao Estado, é interessante a gente também retomar a questão do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e do seu Conselho Gestor, o fundo que chegou a ter dinheiro, porque tinha eu não sei como está hoje, que foi abandonado, um pouco abandonado, tinha dinheiro do Fundo para a Pobreza, que era um
o fundo estadual, e parte desse dinheiro que não foi utilizado, por exemplo, para habitação, foi utilizado, o governo uma vez chamou a gente só para assinar que utilizaram esse dinheiro para a saúde. Ou seja, tiraram da habitação, claro que a saúde merece, mas era um fundo de habitação, esse dinheiro não foi usado para habitação e foi recolocado na saúde. Eu acho que isso também é algo que a gente pode tentar retomar, né? Para ver se a gente consegue ter alguns fundos que tem uma verba garantida, independente da crise ou não. Seguindo aqui os conselhos do Dr. Francis Bogosian, vamos falar de futuro, né? E é uma das preocupações da Câmara Metropolitana. Nós fazemos basicamente governança e planejamento, porque sem planejamento não é possível ter crescimento. Esse é um dos grandes problemas que afetou o Estado Nacional, a falta de planejamento, da viabilidade econômica. Eu diria que os 3 principais pontos que a Câmara Metropolitana quer atacar hoje em dia são habitação social, mobilidade e saneamento. Esses são os 3 grandes temas. Em saneamento, só na construção dos canais do cinturão de tempo seco, nós teríamos condições, com relativamente poucos recursos, de 3 a 4 anos, ter a Baía de Guanabara balneável. Nós não fomos por aí, a gente foi por outras soluções técnicas e hoje o tempo seco que está, inclusive, consolidado na lei que criou a Câmara Metropolitana, a Lei Complementar 184, vai ser uma das prioridades da SEDAI e BNDES estão discutindo o modelo nesse momento do saneamento, qual vai ser o futuro dele. E é possível pensar que vai gerar mais de 10 mil empregos a construção desse cinturão de tempo seco em torno da Baía de Guanabara. Isso vai tornar a Baía, que hoje é um corpo hídrico morto, a gente chama um programa de reinvenção da Baía, em águas balneáveis, voltar a ter turismo, voltar a ter vela, etc. e tal, dentro da Baía de Guanabara. No caso da mobilidade, nós estamos focados na linha 3 do metrô, porque é um dos temas fundamentais para a mobilidade urbana nessa cidade. Além do que recuperar os trens, porque nós temos uma linha que faz o entorno da Baía da Guanabara que está desativada. Tem o leito, muitos deles invadidos, e nós estamos conversando com a CBTU, trabalhando num plano para ir buscar recursos do Banco Mundial, de outras fontes de financiamento, para recuperar esse cinturão ferroviário no entorno da Bahia. E, no caso da habitação social, a Câmara Metropolitana está fazendo um levantamento, junto com a Secretaria das Cidades, dos terrenos estatais, dos terrenos estaduais disponíveis, estatais eu digo porque tem União também, e também município. Fazendo um levantamento, já fizemos um levantamento de um grande volume de áreas, mais de 330 mil metros quadrados, localizados aqui em áreas infraestruturadas, porque não adianta construir alguma coisa, uma casa, longe do sistema de transporte, de água, de eletricidade. Não, a gente tem que buscar densificar onde existe infraestrutura, para dar boa qualidade de vida. E, por último, essa questão do pregão e da 8666 é um tema sensibilíssimo, e a sociedade precisa se mobilizar para mudar as leis. Eu vejo, né, que é necessário, né, o Estado, né, dar continuação aí implementar, né, os projetos que já existem, né, e que deram certo, né? Tem projetos que deram certo, tá? Tanto do governo do Estado como do governo federal. Eu acho que a gente tem que implementar, tem que procurar, né, trabalhar em cima disso. Eu vejo também que há necessidade do Estado, né, a gente está falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, de implementar realmente, em acabar o que não foi terminado, né, terminar as obras, né. A Avenida Brasil, a gente vê aí, está bem acelerada agora, graças a Deus. Eu acho que ver, né, todo esse trabalho para depois iniciar. Eu acho que o caminho, acho que é por aí. Eu acho que você investir no que é necessário terminar e depois fazer os projetos, né, em paralelo. Não adianta eu começar uma obra agora e não terminar aquela mega obra que está consumindo muito recursos, muito tempo.
Bom, apenas algumas sugestões. Por exemplo, também a gente tem que tentar dar uma partida mudando mentalidade de prefeito. Exemplo, o prefeito detesta a obra de saneamento esgoto. Ele adora obra de abastecimento de água, porque dá voto. O esgoto tira voto, porque dobra a tarifa. Então, ele detesta. Agora, por exemplo, tem um modelo que está sendo adotado para ser implementado, uma PPP, por exemplo, em Três Rios, que eles têm um agente financeiro que vai gerir a PPP, vai aportar o dinheiro, vai pagar o construtor para fazer todo o sistema de esgoto de Três Rios, e ele receberá como? Pela tarifa paga pelos os contribuintes que estão tendo o serviço de esgoto. Mas, para isso, por exemplo, isso geraria muito emprego, mas os prefeitos devem topar fazer esgoto, porque ele provavelmente não vai ser reeleito depois, porque vai tirar voto dele, porque vai dobrar a tarifa de água e esgoto. Por exemplo, o importante, eu acho que o Francis falou, investir em estudo e projeto. O peso é de 3% a 4% do valor do investimento. Isso aí deixa todo o investimento pronto, para ter os projetos prontos, estudos de viabilidade, para quando for equacionada a questão financeira e resolvido, já ter projeto pronto, projeto de engenharia, projeto executivo, não é esse projetinho feito em cima da pedra, projeto básico, não. Nós temos que preparar para ter o desenvolvimento. Então, acabou meu tempo. Não pode terminar. Bom, para dizer o seguinte, o nosso painel falou de metrô, sem dúvida, concluiu o projeto original da linha 2, que vai propiciar um headway, metade da linha 1, metade do tempo, que hoje é 5 minutos, para 1 minuto e meio, como era previsto, tendo a linha 2 a Estácio Carioca, e já projetando para ir para Barcas, e espero que um dia, quando se faça a linha 3, já faça prevendo a passagem por debaixo da Bahia. Isso seria um sonho, é o projeto original. Obrigado, Carneiro. Obrigado a todos aqui componentes dessa mesa. Foi muito rica, como tem sido nosso CREA Debate. Então, esse foi mais um e tenho certeza que vocês acrescentaram bastante nesse debate. E isso, quem ganha é a própria sociedade, porque nós vamos disponibilizar esse vídeo, esse debate para todos. E reforçar aqui a política da nova gestão, a gestão do presidente Cossenza, que o CREA vem se esforçando cada dia, cada vez mais, para integrar todos os mais diversos conselhos municipais. Nós estamos espalhados pelos 92 municípios, buscando, prospectando. Estamos agora integrando a Câmara, né? Já definimos o nosso nome, né? A conselheira Cládice, né? Já foi decidido, já foi feita a portaria para que ela integre a Câmara, porque nós precisamos participar, o CREA precisa estar lá. O CREA já participa do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, na Alerj, em 8 câmaras setoriais. Então, essa é a política do nosso presidente Cossenza, né? Que o CREA participe e contribua de alguma maneira. As propostas aqui, né, feitas por vocês, nós vamos trabalhar em cima dela. E nós temos o nosso vice-presidente do CREA aqui, que já pode puxar isso, né, constituindo esse grupo de trabalho, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, por isso e convidar você, profissional ou cidadão, para que nos ajude divulgando esse vídeo, divulgando o nosso trabalho, para que possamos aperfeiçoar cada vez mais. Agradecer a toda a equipe que nos ajudou nesse dia de hoje, né? E termina aqui o nosso CREA Debate, construção ou desconstrução civil. Um forte abraço, até o próximo.
Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.